És tu o Cristo? Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: Profetize, quem foi que bateu em você? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não crereis em mim. Lucas 22, versículos 63 a 67. Após a última ceia, Jesus e os 11 discípulos foram ao jardim do Getsêmani para orar. Judas não estava mais com eles. Seja por cansaço ou outra questão, os discípulos dormiram mais do que oraram e Jesus sozinho viveu aquela agonia do pré-sofrimento, já que ele sabia tudo o que estava por acontecer. Foi no Getsêmani que Jesus disse aquela frase clássica: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não era possível. Jesus precisava cumprir com sua missão e teria que concluí-la na cruz do Calvário. Logo depois, no jardim, apareceu Judas e alguns sacerdotes e os guardas do templo. Judas havia feito o pacto da traição e o culminou com o famoso beijo. Jesus foi preso e os discípulos fugiram. O único que ficou por perto foi Pedro, mas este negou por 3 vezes que era seguidor de Jesus, quando denunciado por algumas pessoas que estavam lá na casa do sumo sacerdote. Foi nesse momento também que o galo cantou após a terceira negação de Pedro. Diz o texto que ele se retirou e chorou amargamente. Jesus passou por um primeiro período de castigos físicos. Pela manhã foi feita audiência e julgamento religioso. Jesus foi interrogado pelos sacerdotes e acusado formalmente de blasfêmia por se declarar o Filho de Deus, mesmo que de fato quem o disse foram seus acusadores. Jesus apenas não negou. Mas quero chamar a atenção para a nossa meditação de hoje, a pergunta feita pelos sacerdotes: És tu o Cristo? Apesar de pessoas de todas as épocas esperarem um determinado tipo de Salvador, nesta ou naquela religião, nesta ou naquela filosofia de vida, em muitos casos, quando essas pessoas estão diante de Jesus ou da pregação de Jesus como Salvador de todo pecador que nele crê, elas recuam e não acreditam em Jesus. Muitas pessoas querem um Salvador, mas recusam aceitar Jesus como o Salvador. Não é interessante isso? Os sacerdotes questionaram Jesus e qual foi sua resposta? Se eu vos disser, não crereis em mim. Ou seja, Jesus estava dizendo que mesmo que ele confessasse ser o Cristo, ser o Messias, ser o enviado de Deus ou mesmo ser o Filho de Deus, eles não iriam acreditar. Esta dúvida e posterior rejeição de Jesus continuou acontecendo em todas as épocas e lugares e acontece nos nossos dias. Mesmo que a história seja dividida em antes e depois de Jesus, o que o torna a pessoa mais influente ou importante dentre todas as demais personalidades que já existiram, uma parcela considerável da população mundial, mesmo daqueles países denominados de cristãos, ainda não o aceita como Filho de Deus, cuja missão não foi só pregar o amor e a paz entre as pessoas. Sua missão foi pagar o preço do pecado para que o homem pudesse voltar a ter comunhão com Deus, como era no início, no Jardim do Éden, e viver a eternidade com Ele. Para muitos, acreditar em Jesus como Filho de Deus é algo completamente lógico e normal. Para outros, no entanto, é loucura. Paulo já disse que seria assim. Leia 1 Coríntios 1, versículos 18 a 25 e também Isaías 53, versículo 1. Mas novamente a questão-chave é fé. Fé na palavra de Deus. Fé na palavra de Jesus. Meu irmão e minha irmã, que nesse dia possamos exercer fé em tudo aquilo que Deus nos tem deixado através de Sua palavra, crendo que ela é a verdade que nos liberta e a verdade que nos salva. Vamos viver essa palavra? Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Devanir Caetano da Silva, pastor da Igreja Restauração em Cristo.